noite a todos. O motivo de nós nos encontrarmos aqui nesta noite, para nós é muito significativo, pelo fato de, nesses instantes que aqui permanecermos, nós estaremos refletindo a respeito de algumas questões que para todos nós são fundamentais, questões estas que no dia a dia que nós levamos, nessa vida de velocidades, nós não paramos para refletir em torno delas. E essas questões estão intimamente ligadas com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Jesus, que se constitui por ser o governador espiritual do nosso orbe terrestre, que se caracteriza por ser, para cada um de nós, aquele caminho, a verdade e a vida, que ele mesmo dizia que ninguém chegaria ao Pai senão através dele, senão através da busca constante que nós devemos empreender para conosco mesmo, para que possamos seguir os passos, exemplificar a sua vida, numa luta íntima, constante e necessária e indispensável para a renovação individual de cada um de nós. E quando nós falamos do Mestre Jesus, que nós nos recordamos da sua mensagem, das suas lições, do seu exemplo, e o tomamos como paradigma, e o tomamos como modelo, nós nos recordamos do encontro que Cristo teve com aquele grande rabino da época, da sua época, chamado Nicodemos. Nicodemos era um membro integrante do Alto Sinédrio, o mais alto, vamos dizer assim, religioso de Jerusalém. Era um mestre, um profundo conhecedor do Torá, da lei mosaica, e um profundo empreendedor das lições advindas do judaísmo. Era um homem de posses, era um homem que integrava e pertencia ao círculo farisaico, era um fariseu, mas que, por ouvir comentários a pessoa do nosso Mestre Jesus, pelos seus feitos, pela sua humildade, pela busca de Cristo aos necessitados, tudo isso chamou a atenção de Nicodemos. E Nicodemos buscou Jesus numa determinada noite, quando Jesus se encontrava na casa de algumas pessoas amigas, nas cercanias de Jerusalém. Nicodemos foi ao encontro do Mestre, para indagar do Mestre Jesus quais os meios que ele deveria lançar para encontrar o reino dos céus, o reino de Deus. Esta foi a pergunta que Nicodemos dirigiu a Cristo. E Jesus, entendendo a importância e a gravidade da pergunta de Nicodemos, e que a sua resposta ecoaria pelos tempos, resposta essa que serve para nós na atualidade, para nós termos uma melhor compreensão da vida, respondeu para Nicodemos de que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse novamente. E Nicodemos não compreendeu e pergunta para Jesus: mas como pode um homem velho nascer novamente, entrar no ventre da sua mãe? Na realidade, Nicodemos não pôde aprender em toda a sua extensão, como durante muito tempo nós não tivemos a capacidade de compreender que Jesus, naquele momento, fazia uma verdadeira proclamação
a respeito da reencarnação como uma lei natural, uma lei indelével, que é a prova maior da razão da nossa presença no plano físico, passando pelas experiências dessa existência material. E Jesus respondeu para ele: mas que vós, que é um doutor da lei, não entende quando vos digo a respeito de questões materiais, que posso eu fazer? Mas Jesus foi além e disse: o que provém da carne é da carne, e o que provém do Espírito é do Espírito, deixando claro que o Espírito não se confunde com a matéria. E Jesus, naquele momento, para Nicodemos, que ao ir embora, foi sem compreender toda a extensão daquela mensagem de Cristo, Jesus lançava uma semente, lançava o germe de ideia, que se naquela época os homens não tinham a capacidade, a maturidade suficiente de compreender, Jesus tinha a perfeita compreensão e entendimento que o homem, chegado em um determinado momento, ele seria capaz, teria a aptidão moral, intelectual suficiente de compreender a reencarnação. E compreender a reencarnação em toda a sua amplitude, vendo na reencarnação uma oportunidade, uma porta aberta pelo Pai, para dar aos seus filhos, nós, condições de viver as experiências que todos nós necessitamos, de acordo com a nossa necessidade e também com o merecimento de cada um de nós. Quando aqui chegamos, observamos uma mensagem de Emmanuel, aqui estampada. Engraçado, relacionada ao tema, em que Emmanuel dizia que cada homem se encontra no local adequado, de acordo com as necessidades que ele tem. As necessidades que nós temos de nos aperfeiçoarmos, de evoluirmos, de progredirmos, porque a felicidade é a meta, e a reencarnação é o caminho, o canal, por meio do qual a espiritualidade superior, a justiça divina se manifesta de maneira inequívoca. Se nós formos observar no Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão de número 167, nós vamos ver Allan Kardec perguntando para a espiritualidade incumbida da codificação qual o objetivo da reencarnação, qual o objetivo, o sentido da vida material, da nossa presença aqui na Terra. E os espíritos amigos respondem de forma incisiva para Kardec, respondendo para cada um de nós: provas, expiações, a possibilidade do melhoramento de cada um de nós, para que nós nos melhorando, nós possamos estar contribuindo para o desenvolvimento e o progresso da própria humanidade. Nós observamos no Livro dos Espíritos, na pergunta número 171, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade incumbida da codificação: qual o fundamento do dogma da reencarnação? Qual o fundamento, qual o sentido, o porquê da reencarnação, desta lei natural, da qual nós não podemos fugir, mas podemos dela, da oportunidade que ela proporciona a cada um de nós, aproveitarmos as ocasiões que a vida nos faz serem alviçareiras para cada um de nós, para, tirando proveito positivamente das experiências, nós possamos, como diz Miramês, darmos um salto quântico na evolução. Por enquanto nós não estamos dando salto quântico na evolução, nós procuramos dar alguns saltos, evidentemente, buscando nos esforçar e tendo o Evangelho como norte, como porto seguro. Esta é a realidade. A necessidade de nós compreendermos que não somos perfeitos. Perfectíveis, sim, perfeitos não.
de que nós somos uma obra inacabada, densificando a nossa personalidade, à medida que nós adquirimos valores, os valores da vida, que vão representar para a vida o verdadeiro sentido que a vida deve significar para cada um de nós, que são os valores morais, os valores do Espírito, que são os valores que Jesus fazia referência, que a traça, que a ferrugem não atinge, e que se constitui, como diz o Espírito de verdade, como sendo a verdadeira bagagem que nós vamos levar quando transpormos os umbrais da vida física e partirmos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E responde Kardec, lá à pergunta de número 171, que o dogma da reencarnação se funda na justiça divina, de que não existe demonstração mais clara, mais hialina para nós, de que a justiça de Deus se pauta e tem como fundamento na misericórdia, que tem como fundamento no amor de Deus para conosco, seus filhos portadores do DNA e da genética divina, nós, espíritos imortais. Espíritos imortais que todos nós somos, e que às vezes com as nossas condutas nós negamos esta nossa condição de espíritos portadores do DNA divino. E aí nós passamos a compreender por que Jesus certa feita disse, dirigindo-se à sociedade da época, aos homens da época, que serve e é contemporâneo para nós. Ele dizia, sois deuses, deuses em um plano menor, deuses na vida em que nós possuímos e nós nos encontramos na atualidade da existência, que nós temos que passar. E aí, quando nós passamos a entender a vida desta forma, como a vida como uma oportunidade, como a vida como uma revelação da justiça divina, como a vida como uma porta aberta para que nós possamos nos encontrar conosco mesmo e alcançarmos o resgate dos compromissos que nós assumimos, porque passamos a compreender que essa justiça é tão cristalina que nós passamos a entender que nós somos os artífices das nossas próprias existências e de que hoje nós estamos a colher aquilo que nós semeamos em épocas transatas. Como dizia o mestre, a época, ou existem épocas para a semeadura e existem épocas para a colheita. Que a semeadura, ela é facultativa. E aí a vida nos ensina que através do exercício do livre-arbítrio, nós vamos construir para nós uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida em que nós possamos ter uma compreensão mais completa da existência física. Ou nós podemos, através da semeadura, do exercício do livre-arbítrio, fazer com que no futuro nós possamos estar colhendo aquilo que às vezes nessa existência nós não desejamos. Como nós espíritas, certa feita, Chico disse isso para nós, ainda quando muito jovem em Uberaba. Chico falou uma coisa que eu não me esqueço. Ele disse o seguinte, olha, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, compreendendo no Espiritismo o cristianismo redivivo, o cristianismo na sua essência, o cristianismo na sua pureza, na sua simplicidade, esta é a proposta dos Espíritos, esta é a proposta do Espiritismo como este cristianismo redivivo. Aí o Chico dizia para nós, numa conversa informal, ele dizia, olha, às vezes nós compreendemos mal, nós começamos até a gostar da dor.
nós começamos até a gostar do sofrimento, quando na verdade nós não devemos gostar da dor ou do sofrimento, nós temos que ver na dor e no sofrimento um remédio amargo. E como todo remédio amargo, ele é que se constitui na terapêutica necessária para o combate dos males que nos afligem. Mas nós temos que compreender, e me recordo dessa sua afirmação, de que a dor ou o sofrimento é fruto da conduta humana, é criação nossa, e que se hoje nós sofremos, isto se constitui nas consequências daquilo que nós empreendemos, que nós fizemos da nossa vida. Mas nós espíritas não devemos fazer apologia da dor. Pelo contrário, compreendê-la como um remédio necessário e como consequência dos nossos atos, consequência da lei natural, da compensação, que nós espíritas conhecemos com o nome de ação e reação, ou de causa e efeito. Causa, porque nós demos causas aos efeitos que hoje nos atingem, porque se nós não tivéssemos dado causa a estes efeitos, hoje, com certeza, a nossa vida poderia ser uma vida diferente, sem a necessidade de determinadas experiências que, por nossa incompreensão, nós às vezes nos revoltamos. Então dizia Chico, que diante da dor, nós devemos ter uma resignação, mas uma resignação ativa, porque a vida exige ação, a vida exige atividade. E exige do homem, nós, espíritos encarnados, atividade para superarmos a dor e virarmos a página de nossa vida, aproveitando as experiências passadas, para que no futuro nós tenhamos um futuro que todos nós desejamos de paz e de alegria. E me recordo que em uma palestra de Valdo Pereira Franco dizia o seguinte, de que o mundo, se bem compreendido a existência humana, vai mudar a partir do momento em que nós mudarmos individualmente as nossas vidas. Porque nós podemos até perguntar, quem quer mudança? Todo mundo vai responder, todos querem mudança. Mas se nós perguntarmos ato contínuo, quem quer mudar? Já fica meio difícil. Às vezes nós queremos mudança, nós queremos inovar na sociedade em que nós vivemos, nós queremos transformar o nosso mundo num mundo mais justo, num mundo mais pacífico, num mundo mais harmônico, mas nós nos esquecemos que a mudança de uma coletividade, que a mudança de uma sociedade só vai poder se tornar em uma realidade à medida que cada um de nós empreenda aquilo que Paulo de Tarso dizia, empreenda o bom combate. E todos nós sabemos, para uma existência saudável, o bom combate que nós devemos empreender ou encetar, deve ser um bom combate conosco mesmo. Não deve ser um bom combate com o nosso semelhante. Deve ser um bom combate com os males, as imperfeições, os escolhos, os óbices, que servem de obstáculo à nossa compreensão da vida e o nosso crescimento espiritual. Portanto, caríssimos irmãos, nós temos que entender que hoje aqui nós nos encontramos, não por acidente, por acaso, por uma fatalidade, não, por uma circunstância, não. Nós nos encontramos aqui por uma razão simples, porque nós necessitamos estar aqui, ocupando a posição social que nós ocupamos, vivendo a vida que nós vivemos, tendo a família que nós temos, porque na maioria das vezes, e eu diria que de forma quase que geral, nós vamos compreender que antes de reencarnarmos, e isso é importante que nós tenhamos essa compreensão, esta visão,
para entendermos os problemas quando eles nos atingem. Antes de reencarnarmos, nós solicitamos, nós postulamos e às vezes até imploramos para que nos fossem dadas as oportunidades necessárias para nós passarmos pelas experiências condizentes com a nossa situação moral e espiritual para o nosso próprio fortalecimento e engrandecimento espiritual. Nós espíritas temos esta consciência. E a partir desta consciência, nós começamos a ver a vida de uma forma totalmente diferente. Nós passamos a ver na vida uma oportunidade. Não existe expressão mais adequada para a vida do que oportunidade. Oportunidade a que fazia referência a Jesus, quando ele dizia: vai enquanto é tempo, reconcilia-te com o teu adversário. E isso ele dizia para as pessoas que estavam ao seu redor, porque nós, como nós vimos aqui na mensagem de Chico, nós não sabemos o nosso amanhã. Se nós podemos fazer hoje, que nós façamos, porque o amanhã eu não posso dele afirmar qual será. Por isto é que o Espiritismo tem o condão, tem a capacidade de instruir e de esclarecer, abrindo novos horizontes para a humanidade. E ao instruir, e ao esclarecer, e ao fazer com que nós adquiramos uma fé raciocinada, aquela fé capaz de encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, faz com que nós observemos no mundo um mundo diferente daquele mundo que nós poderíamos observar apenas do ponto de vista material. E se nós observarmos nas nossas vidas uma oportunidade e a existência sob esse prisma espiritual, nós vamos passar a buscar nos compreender de uma forma mais completa e integral, de uma forma mais holística, e aí sim nós vamos estar no caminho da formatação daquele homem crístico a que Jesus sempre deixou claro nas suas mensagens da necessidade do homem se transformar ou buscar a sua renovação, e que Paulo fazia referência a respeito da transformação, da nossa necessidade de nos transformarmos de um homem velho para um homem novo. Um homem novo que um homem renovado. O Espiritismo tem essa aptidão. E fazer com que nós, ao vermos na vida a manifestação da justiça divina, e fazer com que nós compreendamos de que Jesus não pune, de que Jesus, a justiça de Deus, é superior à dos homens. E se a nossa própria justiça é capaz de comutar as penas, é capaz de abrandar uma sanção a ser infligida àquele que comete uma infração, considerado um pária, um criminoso na sociedade, imaginemos nós a justiça de Deus. Porque ela se pauta e se fundamenta na misericórdia. Porque todo pai deseja o melhor para o seu filho, ou para os seus filhos. Como dizia Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. E quando nós começamos a estudar a lei de causa e efeito, a gente começa assim: um indivíduo, uma existência, ele tirou a vida de Beltrano. Na outra existência, ele vai ser assassinado. Como que a gente faz essa inter-relação de forma equivocada? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quantas vezes nós observamos aquele exemplo de um irmão que ia reencarnar e por usar o corpo físico em detrimento dos interesses do seu próximo, agredia numa determinada existência o seu semelhante. Em determinado momento, para valorizar as forças físicas dos seus braços,
ele deveria perder um dos braços. Mas aquele irmão, ao reencarnar, compenetrou-se de tal maneira dessas realidades, da situação, da importância da vida e a necessidade da renovação e da transformação, que chegou num momento, ele não perdeu o braço, ele perdeu um polegar, para demonstrar que não existe antídoto maior para que nós possamos resgatar os nossos compromissos, de que nós irmos ao encontro das necessidades dos nossos semelhantes. Irmos ao encontro das necessidades dos nossos semelhantes. Se eu perguntasse aqui, se eu indagasse, quais os momentos raros na vida que nós tivemos uma felicidade, momentos de felicidade, nós vamos responder naqueles momentos que nós fomos úteis, pudemos ser úteis aos nossos semelhantes. Se nós formos parar para pensar, todas as vezes que nós fomos capazes de ajudar alguém, nós passamos por uma satisfação que antes nós não imaginávamos que seríamos capazes. Por isso é que Emmanuel diz que o homem aqui na Terra só será capaz de alcançar a felicidade possível aqui na Terra quando ele for ao encontro do seu próximo, compreendendo, afirmando Emmanuel, de que o homem progride na Terra através do próprio homem, porque Jesus dizia que vós alcançarás o reino dos céus, dizia naquela parábola, porque você me ajudaste, você me auxiliaste, você veio ao meu encontro. E perguntaram para Cristo, mas eu nunca fui ao encontro do Senhor. E o que Jesus disse? Quando ajudastes a um daqueles pequenos dos meus irmãos, foste a mim que vós auxiliastes. Numa demonstração cabal de que realmente só a prática da caridade e do amor poderá dar sentido às nossas vidas. Vidas que, como eu digo e repito e dou ênfase, se constituem sinônimo de oportunidade. Vida é oportunidade. E certa feita perguntaram para mim, por que você diz que vida é oportunidade? E eu me recordei de uma lição de Miramês, um esclarecimento de Miramês, quando Miramês diz o seguinte, que na Terra nós temos cerca de 7 bilhões de espíritos encarnados. 7 bilhões. E no plano espiritual próximo à Terra, nós temos cerca de 20 bilhões de espíritos aguardando oportunidade para reencarnar. Isto é para dar a exata dimensão da importância das nossas vidas, para nós não desperdiçarmos as oportunidades. Somos privilegiados? Não. Talvez, pelo contrário, nós tínhamos mais necessidades ainda de reencarnar. Porque reencarna que é o mais necessitado. E Jesus dizia, eu não vim para os sãos. Eu vim para quem? Eu vim para os doentes. Como se dissesse, para aqueles portadores de determinadas patologias da alma, que faz com que nós nos divorciemos dessas realidades e nos afastemos do Evangelho de Jesus. Jesus dizia, conhecerás a verdade e a verdade vos salvará. Porque a verdade faz com que nós rompemos, promove uma ruptura com os aguilhões que nos prendem ainda à ignorância. E nos propicia condições de visualizar a vida, dando a ela o verdadeiro sentido que ela deve ter. E demonstrando para nós que o fato de nós hoje, nesta noite, aqui nos encontrarmos, demonstra
o amor de Deus, o amor de Cristo para cada um de nós. A mensagem do Cristo sempre foi a mensagem do amor. Foi a mensagem da necessidade dos homens buscarem se compreenderem. Me recordo aqui de uma lição, uma passagem de Cristo, quando na cruz, essa passagem ditada por Humberto Campos, a obra Roteiro de Jesus, em que, quando Jesus se encontrava excruciado, veio até o Mestre uma pleiade de entidades angelicais para receber Jesus e agradecer ao Mestre por tudo que ele fizera e ainda haveria de fazer à nossa humanidade. Diz Humberto de Campos que a cena, dada a sua beleza, era indescritível para os olhos humanos. Mas uma daquelas entidades angelicais chegou até o Mestre Jesus e, beijando seus pés, abraçou seu Mestre. E o Mestre trouxe até ele a sua face e deitou-lhe um ósculo. E lhe disse algo, murmurando aos seus ouvidos, aos ouvidos daquela entidade angelical, que aqueles outros anjos que ali se encontravam não puderam absorver, não puderam escutar. Mas a ato contínuo, aquela entidade angelical logo saiu dali, e Jesus, deitando lágrimas sobre a sua face, observava aquela entidade angelical dirigir-se às furnas abissais, às regiões trevosas, e lá se dirigindo, abraçou-se a Judas, buscando Judas para auxiliá-lo naquele momento em que ele cometera para si próprio a sentença final do suicídio. Naquele momento em que Jesus dirigiu-se àquela entidade angelical, na realidade ele pedia àquela entidade que intercedesse em favor de Judas. E isto demonstra para todos nós o amor de Cristo para cada um de nós, seus irmãos, a sua preocupação com as nossas vidas, com as nossas existências. E aí demonstra que as nossas vidas realmente se constituem em oportunidades. E que nós, pedindo a Jesus as energias necessárias, as forças necessárias, possamos aproveitar a nossa vida para fazermos dela aquilo que Jesus dela espera. Um caminho de luz, e de que nós possamos combater o bom combate para, num período não muito equidistante, possamos, ao nos vermos no espelho, nos considerarmos verdadeiros cristãos. Que Jesus nos abençoe e que nós, ao daqui sairmos, tenhamos a consciência de que, através da encarnação, Jesus, o nosso Pai maior, nosso irmão, Deus, proporciona a cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa própria redenção. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre, que assim seja.